que é a expiação particular, que a gente vai aí agora, aí, muitos que talvez estejam assistindo a live ou vão assistir depois, de certa forma vai ficar incompreensível para eles entender a expiação particular. Aí a pergunta que eu já vou lançar aqui, eu vou deixar para você responder, meu amigo. Jesus morreu por todos, somente para os salvos? Vamos lá. É interessante, né? Então a gente... Bom, para abrir essa resposta aí, a pergunta que você fez, né, parece que teve uma participante aí que perguntou qual a linha que a gente defende, né? Aí arminianos eu já vi que não, né? No comentário, eu estou longe do celular, não está dando para ler direito aqui. Apesar da imagem na tela estar perto, mas o celular está aqui a mais ou menos 1,5 m quase de mim aqui, porque o Facebook ele configura para poder centralizar no rosto, mas se a gente pôr o celular perto, fica muito perto, né? Você viu o teste que a gente fez. Enfim, eu sou monergista, né? Muitas pessoas me definiriam como calvinista, obviamente, né? Eu não tenho problema quanto a isso, mas o Marcos, eu creio que já estacionou, né, Marcos? A brincadeira que a gente faz, o Marcos ele não é calvinista, mas ele não virou calvinista, mas já está dando certo, era uma brincadeira que a gente fazia, mas a Miriane falou os nossos irmãos arminianos como se ele não fosse, né? Então, eu creio que... Mas, enfim, Apocalipse, capítulo 17, verso 14, fala, olha só, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, para responder a sua pergunta, vencerão quem? Os escolhidos, os chamados e fiéis. Somos chamados, somos escolhidos, somos levados à fidelidade. E a fidelidade aqui é no sentido de luta contra o pecado, né? E a estabilidade já depois da morte no corpo glorificado, livre do pecado, escravo da obediência. Não livre-arbítrio, mas já escravo da obediência, já inseridos, Marcos, na natureza benfeitora, né, a natureza plena, a estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia, ali já nós estaremos destinados à obediência. Então, para responder você sobre a expiação particular, Jesus morreu por todos ou morreu somente para os seus escolhidos? A pergunta que fica a respeito disso é uma pergunta inteligente, mas de difícil interpretação para alguns. Eu respondo da seguinte maneira. Jesus, quando ergueu o cálice ali, em relação a sacrifício para perdão de pecados, para remissão dos pecados, eu só posso dizer que a pessoa é salva, Marcos, uma vez que ela está sobre o derramamento do sangue de Cristo. Ou seja, sobre o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então, quando Jesus ele ergue o cálice, a resposta eu repasso de mim para Cristo na própria Bíblia, aonde ele diz que esse é o meu sangue, né, derramado por muitos. Jesus não disse que o sangue dele foi derramado por todos. Então, se o derramamento do sangue é para a salvação, e uma vez que Jesus ele é onisciente, ou Deus, inclusive, é onisciente, pergunta que fica é, se Deus já sabia quem iria ser salvo, uma forma de ver do arminiano, se Deus já sabia que Deus
quem iria ser salvo? Uma forma também de ver do pelagiano. E se Deus já sabia quem iria ser salvo, uma forma de ver também do calvinista, por que morrer por quem ele sabe que não iria ser salvo? Por que derramar o sangue por quem ele sabe que não iria ser salvo? Nós lidamos com um Deus bíblico que não desperdiça tempo e nem trabalho. E no trabalho que eu falo é no conselho de Deus, segundo a Bíblia, o seu ser, trabalho a respeito das coisas. Então, quando Deus descansou de toda a sua obra, ele descansou porque tudo estava concluso, a obra estava conclusa. Não havia mais nada o que criar. Então, Deus descansa a sua voz. Então, nosso Deus, na economia da soteriologia, não há necessidade de morrer por quem não iria ser salvo. Então, não é somente uma questão de ter texto bíblico ou não, porque temos textos demais para tratar da expiação particular. Ou até mesmo, uma forma melhor dizendo, a expiação limitada, né? E muitos interpretam. Então, olha só, se a gente pegar nos evangelhos, Jesus fala que derramou seu sangue por muitos. Ele não fala que derramou por todos, né? E para poder ficar aqui não refém daquela pegadinha que muitos falam, mas a Bíblia fala que Jesus morreu por todos. Tem um versículo que fala que morreu por todos, né? O impasse que muita gente vai falar que por todos morreu. Só que lá naquele texto bíblico, onde fala por todos, você deve observar que ele está falando com o concluso termo do que foi falado anteriormente. Por exemplo, Marcos, na linguagem de se expressar em qualquer língua, não só na língua portuguesa, eu posso virar e falar assim: comi nesta manhã uma salada de frutas. Aí eu falo mamão, banana, uva, pera, etc, etc. E no final eu falo, tudo isso, todos estes eu comi. Então a gente usa na língua o todos para resumir o que foi dito anteriormente. O próprio texto vai mostrar isso. Ou seja, que nós devemos orar pelos reis, pelos governadores, pelos líderes. Muitas vezes são políticos corruptos, são muitas vezes pessoas que vão fazer o mal à nação. Ali no texto está falando de respeitar as autoridades até, né? Então ali ele fala porque Deus quis que a salvação alcançasse de todos os homens, né? Ou seja, ali o texto está querendo dizer que há salvos, ex-homossexuais, ex-reis, ex-ladrões, né? Ou seja, a salvação vai alcançar todas as esferas, os tipos de homens. É isso que o texto está falando ali. Todos os tipos de homens. É isso que o texto está falando. Então, Jesus ele não morreu por todos os homens. A Bíblia deixa claro isso. Se nós pegarmos essa lista de versículos, eu vou citá-la, né? Você vê Isaías, capítulo 53, verso 11 e 12. Olha só, enquanto eu vou procurando aqui, também vou citar os outros versículos, né? Isaías 53, vamos lá, verso 11 e 12. Olha o que diz o texto. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Mais uma vez a palavra de Deus deixando claro que ele justificou a muitos, mas não a todos. Tá? E o que é preciso para ser salvo? Estar na lista dos justificados, professor Marcos. Porque o assunto salvação, ele engloba 4 esferas. A justificação, a santificação, a glorificação, né? E nós sabemos que essas esferas,
A santificação, glorificação, justificação, e está faltando uma agora. Agora não me recordo aqui para poder falar com você. Hein? Falou a glorificação? Falei glorificação, santificação, justificação e a predestinação, né? Uma das principais. Então, é interessante a gente perceber isso. Olha só, a Bíblia, ela trata todos esses termos no passado. Aos que chamou, ele escolheu, aos que elegeu, aí ele vai falando, predestinou, glorificou, enfim, vai falando tudo no passado. Por quê? Porque isso aconteceu conosco antes de virmos a existir, antes de virmos a nascer. Então, é interessante isso. Isaías, quando fala dos justificados, e o termo justificado, Marcos, já é um termo cabal, um termo final, sabe? Então, esse termo final é o justificado, ou seja, passou pelo chamado, passou pela predestinação, passou pela eleição, entendeu? Passou pelo exercício de receber o corpo glorificado, então ele está diante de Deus ali no juízo final, justificado. Nisso consiste em falar que o justo viveu pela fé, né? Ou seja, justificado é o termo final. Se é o termo final, e Deus fala que justificou a muitos, então o termo salvação, ele se aplica a muitos, não a todos. Marcos, só de existir inferno já significa que não são todos os que são salvos. Só de existir inferno ser criado também antes, né? Já significa que não foram todos. É interessante observar esses detalhes, né? Você quer comentar alguma coisa também sobre a expiação particular, expiação limitada?